Bem-vindas ao Quero Refletir, um podcast onde duas psicólogas, eu, Letícia Marques, e eu, Carol Alves, abordamos juntas temas sobre cuidado, desejos, escuta e reflexões sobre a vida. Quer refletir com a gente? Se saúde mental é uma das suas metas para esse ano, esse episódio pode ser para você. Será que as pessoas sabem o verdadeiro conceito de saúde mental hoje em dia, Lê? A gente vê muita gente com a ideia equivocada do que é saúde mental, né? Do que é estar com a saúde mental em dia, o que é estar com a terapia em dia. Sim, muito se fala, mas acho que pouco se pratica ainda. A gente já quebrou aí um paradigma, um estigma muito forte. Principalmente da pandemia pra cá, né? Total, exatamente. Mas acho que falta ainda. As pessoas, elas, né, com base na clínica também, que a gente acaba escutando aí no dia a dia, eu acho que as pessoas ainda elas estão internalizando muito essa questão de que a saúde ela é voltada para a ausência de doenças. Ou uma vida ali plena, vamos usar o conceito do senso comum, uma vida plena, sem conflitos, sem sofrimento. Será que é por aí? Ou é muito mais... Tem camadas muito mais profundas do que isso? Aquela ideia da vida perfeita, né? Será que você tem em mente que uma pessoa que tá com a saúde mental boa é uma pessoa que não tem mais problemas para lidar, não tem mais problemas na vida? Ou será que é uma pessoa que aprendeu a lidar da melhor forma com todas as questões que surgem, né? Com todos os desconfortos internos que surgem? Mas como chegar nesse nível de aprender a lidar, né? Sim. Será que é um nível que se chega? Exatamente. Até dentro da psicanálise, né, que a gente aborda, acho que está muito dentro dessa questão. A gente precisa, o sinônimo de ter saúde é a gente ter capacidade psíquica de lidar com os conflitos da vida. Porque é algo que a gente não está imune. A gente sempre vai passar por renúncias, por perdas, lutos, né? Isso em todas as áreas da nossa vida. A imprevisibilidade da vida, né? Exatamente. Então, eu acho que isso acaba, na verdade, levando muitas pessoas ao adoecimento mental, né? Essa confusão do conceito ali, né? Principalmente hoje em dia com redes sociais, onde tudo é muito perfeito, tudo maravilhoso. Então, assim, nossa, a vida, a grama do vizinho é mais verde, né? Então, acaba se pautando numa realidade que ela é mais uma fantasia ali, né? Exatamente. Uma concretude que... E uma das coisas da saúde mental é aprender a lidar com a realidade tal como ela é, né? Não com as fantasias, como a gente fantasia que as coisas devem ser, como a gente fantasia que a vida do outro é, né? Porque por mais que a grama do outro pareça verde, talvez realmente seja muito verde, porque o outro tá cuidando muito da grama dele, mas aquele outro tem questões para lidar também. Aquele outro também lida com as pragas no jardim dele, né? Exatamente. Os bastidores que a gente acaba esquecendo de colocar em pauta ali, né? Exatamente. Isso é extremamente importante. Por isso que eu defendo muito a questão do autoconhecimento. A gente precisa se escutar, escutar sobre a nossa vida, mais do que assistir ali a vida do outro, o palco do outro, é escutar os nossos bastidores, o nosso palco também, porque a gente também tem. Né? E eu acredito que as redes sociais têm vindo muito com esse papel de silenciar a sua mente. Então você está lidando com qualquer problema, você foge para as redes sociais, né? E aquela fuga não te permite lidar com o que você está sentindo, lidar com o que você está pensando, processar o que aconteceu. Você só foge. E nessa fuga você está ali vendo a vida alheia, né? Mesmo em caso de pessoas que falam, não, mas eu não uso a rede social para ver a vida alheia, eu uso para ver comédia, para ver isso, para ver animalzinho. Sim. Ainda assim é uma fuga, né? E se você foge de si, como você vai se conhecer? Né? Não tem como. Sim. Por isso que muitas vezes a terapia vem como esse espaço só seu, né? Para você falar de você ali. O que muitas pessoas imaginam que deve ser extremamente angustiante, né? É claro que a terapia não é só um momento, nossa, saí leve, uma sensação gostosa,
Mas é um momento também pra gente lidar com o que dói. E pode ser desconfortável, mas é muito libertador. É o que eu falo, conhecimento sem consciência não é sinônimo de sabedoria. Perfeito. Né? Porque você tá ali, como você retratou essa questão das redes sociais, às vezes você tá ali no automático e a gente faz muito, a gente tem essa tendência de deixar as coisas muito automatizadas. Eu gostei muito dessa frase que você trouxe, porque inclusive tem muita gente que fala assim, mas eu uso as redes sociais para consumir conteúdo de psicologia, Exato. Conteúdo sobre saúde mental. Exato. Mas será que tá tendo essa consciência? Né? O conhecimento sem consciência. Pode repetir, por favor? O conhecimento sem consciência não gera sabedoria. Não gera sabedoria. Então você está ali adquirindo muito conhecimento, Sim. mas sem a consciência de si, porque muita gente olha para falar, nossa, isso aqui parece muito fulano, isso aqui parece muito ciclano. Sim. A pessoa não olha e fala, nossa, isso aqui bateu muito comigo, eu vou marcar uma sessão de terapia. Né? Então tá tendo esse conhecimento sem essa consciência que não tá gerando sabedoria. Fez todo sentido essa frase. Sim. Porque muitas mudanças a gente acaba terceirizando também, né? Muitos conflitos a gente acha, se relacionamentos, vida profissional, então, se o meu trabalho tivesse isso, ou fosse de tal forma, se o meu companheiro ou companheira fosse assim, as coisas estariam resolvidas. Então a gente acaba terceirizando muito a mudança para o outro. Mas o que a gente pode fazer com isso? Qual que é a nossa responsabilidade? Né? Tem até uma frase muito conhecida também. A frase de Freud, né? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho que é se implicar nessa mudança, né? O que a gente pode fazer para mudar algo, né? O que esse desconforto no outro ou em algum aspecto da vida, como que isso se comunica com a gente, né? Mas a gente acaba ali sempre tentando encontrar respostas externas, né? É o meu trabalho, é o meu relacionamento, é o meu vizinho, é o meu cachorro, né? É sempre o outro ali, nunca a gente. Uma coisa de colocar a felicidade como uma perspectiva de algo futuro, né? E quando você coloca a sua felicidade numa perspectiva de algo futuro, você está colocando a sua saúde mental nisso também, né? Isso que a Carol falou, quando eu tiver uma pessoa na minha vida que for assim, 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 quando eu tiver tal emprego, quando eu estiver ganhando tanto, quando eu tiver, mas e o agora, né? O que você está fazendo hoje para que o seu hoje seja bom? Porque o presente é o que a gente tem, né? O passado a gente usa como um guia, a gente olha para ver o que ainda afeta a gente hoje. O futuro é imprevisível, é incerto, por mais que a gente planeje, a gente não tem como ter total controle. Mas o que você está fazendo pelo seu agora, né? Pela sua saúde mental hoje, né? Sim, isso é muito importante. Mas é se colocar num lugar desconfortável, né? Então, assim, as pessoas acabam fugindo, porque ninguém quer sofrer. Essa é a verdade, ninguém quer passar por um momento difícil ali, a gente quer tornar tudo mais fácil. Só que muitas vezes, para tornar algo mais fácil, a gente tem que passar pelo difícil. É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente escolhe o mais difícil agora, a gente está tornando o depois mais fácil. Sim. Mas quando a gente escolhe o mais fácil, agora a gente está tornando o depois muito mais difícil. Então, é uma questão de escolha, né? O que você está escolhendo? Sim. O difícil agora ou o difícil depois, né? Jogar o difícil para depois não vai fazer com que você não tenha que lidar com ele, né? Muito pelo contrário, às vezes vai criar uma bola de neve muito maior lá na frente. Com certeza, com certeza. São escolhas, né? Eu trabalho muito essa parte na clínica também, né? Eu acho que o autoconhecimento vem para você tomar, né? Fazer escolhas ali mais conscientes e olhar mais para o seu jardim ali, né? Eu acho que isso faz muita, muita diferença. Falo que todo mundo que descobre o poder que o autoconhecimento tem, assim, são vidas que são realmente transformadas. Com certeza. E muita gente nem sabe o que é realmente o autoconhecimento, né? Não é você saber a sua cor favorita, você saber o gênero de livro que você mais gosta. É você conhecer essa pessoa que você convive diariamente, conhecer realmente, né? Muita gente não sabe quais são as suas qualidades, não sabe quais são os seus potenciais.
não sabe o que na sua história de vida te afetou tanto a ponto de você ter alguns bloqueios hoje. Tudo isso faz parte de se conhecer, né, Carol? Com certeza, com certeza. São camadas muito profundas ali, né? É o que a gente fala, a questão dos padrões. Então, assim, às vezes você se comporta de um jeito hoje, né, de coisas que você viveu lá atrás, são os espelhamentos, são as vivências, as experiências, tudo isso vai moldando a forma como você lida com a vida, que você lida com os relacionamentos, com os afetos, em todas as áreas da sua vida. Então, assim, se implicar nisso é muito importante, porque é o inconsciente, tem coisas que você faz que nem você se dá conta. Exato. Né? Então, as repetições ali, tudo isso gera sofrimento, pode levar ao adoecimento mesmo, ansiedade, depressão, várias outras questões ali bem delicadas. Então, assim, muitas vezes questiona sobre a vida, né? Nossa, mas eu não tô feliz, a grama do vizinho não é mais verde, como a gente tá falando aqui, mas o porquê que a vida não tá? Por que você não tem essa percepção de que a sua vida não é boa, de que você não é feliz, de que as coisas não acontecem? O que você tá fazendo para cuidar da sua grama? Exatamente. Né? Será que você tá fazendo alguma coisa para cuidar da sua grama? Exatamente. E aí, por isso que muitas pessoas, né, essa questão do autocuidado, ela é muito importante. Porque todo mundo acaba indo pro externo, né? Então se eu renovar o guarda-roupa tá tudo bem, se eu mudar o cabelo tá tudo bem, enfim, são aquelas possibilidades. Coisas momentâneas, né? Aquele alívio momentâneo, mas que não age na causa. Né? Como você passar uma massa corrida ali numa infiltração e fingir que não existe mais infiltração ali, né? Exatamente. Uma hora vai aparecer. Uma hora que ela pode até estourar. É a famosa gambiarra. Perfeito. Você pode não perceber, né? Mas às vezes aquela comprinha quando você não tá bem é só uma gambiarra emocional. Exatamente. Amei essa comparação. Exatamente. Isso não é saudável, né? Porque vai resolver ali por um tempo, mas ela não é sustentável. Em algum momento vai dar conflito de novo. E aí você vive nessa repetição. Exato. E aí vem a frustração, né? Esses questionamentos de que a sua vida... que você não tem saúde, como a gente está falando. Saúde é sinônimo de se sentir bem com a própria vida. De lidar ali o mais saudável possível com os conflitos, né? Ter um bem-estar. Então, tudo isso vai tirando isso da pessoa. Né? Essas gambiarras vão tirando essa paz, né? E então é preciso tocar na raiz mesmo do problema, nem que demore ali um pouquinho mais, leve mais tempo, escolha o mais difícil agora. Exato. Né? E aceitar que muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional para isso, né? Que muitas vezes trilhar esse caminho sozinho pode ser muito mais difícil, muito mais doloroso, né? Então, você ter um profissional ali para te acompanhar nesse processo, para ir com você, junto com você nesse processo, vai facilitar bastante. Não que vai ser fácil, porque não vai, né? A gente não tá aqui para iludir ninguém. Sim, sim. Mas você tá com alguém especializado naquilo para te ajudar, para te dar uma ajuda personalizada naquilo, faz toda a diferença. Sim. Até porque muitos dos nossos comportamentos não são reconhecidos por nós mesmos. É o inconsciente, tem muita coisa que está inconsciente. Então, só ali no ato de você se escutar mesmo, que é o que a terapia se propõe, é que você vai se dar conta de que coisas estavam acontecendo, né? Quantas vezes, né? Você tem, nossa, mas eu nem sabia, né? Que eu sentia isso, que eu me comportava assim. Então, às vezes, você mesmo acaba se surpreendendo com como você lida ali com as coisas, com a vida, com as pessoas, né? E aí que a chavinha vira... Quando você percebe onde que é a sua parte nessa bagunça onde você se queixa, né? Porque por mais que muitas vezes tem sim outras pessoas na sua vida que atrapalham muito o processo, que atrapalham a sua saúde mental, a gente não tem como mudar o outro, né? A gente não tem como pegar o outro pela mão e falar assim, não, você vai sim fazer uma terapia, você vai sim fazer um tratamento, mas a gente pode fazer isso por nós.
né? Então é lidar também com aquilo que a gente controla, né? Não ficar esperando o externo, a mudança do outro, quando a gente pode fazer isso por nós, né? Sim. E também pelas pessoas que a gente ama ao nosso redor, porque quando a gente se cuida, todo mundo que a gente ama também é beneficiado. Sim. E acho que até aí provoca uma mudança muito intensa na vida, né? Porque pode acontecer isso eu acho que tem os dois lados, né? Do externo. Então você vê a sua responsabilidade, você tenta provocar uma mudança na sua vida. O outro, ele pode entender isso de uma forma positiva ou não. Sim. Né? E aí é entender também o que a gente escuta, é saber o ambiente que você está ocupando. Às vezes aquele ambiente não é mais para você, isso acontece. É muito né? comum, né, o paciente, quando começa a fazer mudanças, evoluir, ouvir da família, ouvir de pessoas próximas. Nossa, depois que você começou a fazer terapia, você piorou. Exatamente. Piorou pra quem? Sim. Né? Às vezes você tá agora tendo comportamentos que são saudáveis pra você, mas que te faz estabelecer limites pro outro. Sim. Isso vai incomodar o outro, né? Sim. Porque o outro também tá confortável. Né? Exatamente. E você mudar o comportamento exige que o outro também tenha que mudar ali de alguma forma. Né? Ele tenha que lidar ali com coisas que antes ele não tinha que lidar. Né? Então, por isso que a terapia é importante. Muitas pessoas evitam a mudança exatamente nesse medo de perder o outro. Ah, se eu mudar, o outro não vai me amar mais, não vai mais falar comigo, vai me criticar, vai me julgar. Então, muitas pessoas evitam esse lugar. Às vezes é mais uma preocupação externa do que interna. Né? E aí ela vai se perdendo de si. O medo de perder o outro acaba causando medo, né, de não se dar conta que ela está se perdendo de si mesma. Exato, a pessoa se perde de si. É muito complexo, muito difícil, né? Saúde mental, né? Saúde mental. Saúde mental. Exatamente, né? É sair desse lugar que popularmente é chamado de zona de conforto, mas que de confortável não tem nada. É uma zona do conhecido, na verdade, né? Sim. E às vezes aquilo que você vive é só porque é aquilo que você conhece. Né? E você pode se dar a possibilidade de conhecer coisas novas e melhores, inclusive internamente. Sim. Se encontrar, né, no meio disso tudo. Exatamente. Mas e quando a pessoa valoriza muito um cuidado com a saúde, um cuidado até mesmo preventivo com a saúde física, mas não dá a mesma importância para o emocional, né, Carol? Eu acho que as pessoas precisam começar a compreender que mente e corpo não se separam. A gente é uma coisa só. Se a mente não tá bem, isso vai refletir no corpo. Se o corpo não tá bem, isso vai refletir na mente. Então a gente precisa ter um cuidado integral com a nossa saúde, né? Sim, com certeza. Não dá para separar. Né? Exatamente isso é o que a gente falou, né, aqui no comecinho, que as pessoas elas ainda tem uma distorção desse conceito do que é saúde. Tem uma visão de que é muito externo ali, né? Mas eu diria que até o interno ali, ele é o protagonista, digamos assim. Sim. Né? Porque ele vai ditar ali os seus próximos passos. Se você tá bem, você vai ter mais autoconfiança, mais autoestima para tomar decisões. Então, quantas pessoas perdem oportunidades na vida mesmo. Exatamente. Né? De viver coisas muito incríveis por achar que não tá bem, né? Que não consegue, não tem uma autoconfiança ali. Então, assim, da onde vem essa falta de autoconfiança? O que te leva a pensar que você não é capaz ou não é merecedora de viver tal situação na sua vida? Sim. Né? Tem uma raiz, que é essa raiz que a gente precisa tentar entender. É o que a gente mais trabalha na psicanálise, né? Sim. Tem uma frase famosa, não sei de quem é, não sei se o autor é conhecido, mas que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Totalmente. Né? E na psicanálise a gente trabalha muito sobre esse solo, que às vezes está machucando ainda toda vez que você pisa e você nem sabe o porquê. Então, na terapia psicanalítica a gente trabalha bastante
né, esse passado. E às vezes algumas pessoas têm medo disso, né? Poxa, mas eu vou mexer lá atrás, no que aconteceu há décadas atrás, muitas vezes, eu não quero mexer nisso, eu vou ficar pior se eu mexer nisso. Sim. Só que na verdade isso tá te afetando de formas que você nem imagina, né? E mexer no que ficou lá atrás não é pra te deixar com raiva dos seus pais, pra gente demonizar os seus pais, é pra você entender a sua história, Sim. né? Entender o que hoje, o que do seu comportamento hoje tem a ver com as coisas que aconteceram lá atrás, né? Porque conhecimento liberta. A partir do momento que a gente toma consciência dessas coisas, a gente pode começar a mudá-las, né? Então, olhar para trás é para ter um direcionamento, não é para ficar ali cutucando uma ferida de forma maldosa, né? A gente vai cuidar da ferida lá do passado que muitas vezes ainda está aberta, para que essa ferida cicatrize e não impacte mais negativamente o seu presente e o seu futuro. Exatamente. Às vezes não só dos pais, né, cuidadores, né, que ficam enquanto os pais estão trabalhando, pode vir As da figuras, escola, né? as figuras, As exatamente. figuras. Pode ser um colega, né. A gente fala pai e mãe, mas também tem as figuras paternas e maternas que normalmente nem sempre são o pai e a mãe. Às vezes na escola uma professora tem uma figura materna, Exato. alguém te fez alguma coisa que era uma figura paterna, que não necessariamente eram seus pais, né? Exatamente, exatamente. Ou figuras de autoridade. Sim. Figuras de autoridade. Coisas que marcam ali, que criam-se defesas até de forma automática ali, por uma questão de sobrevivência mesmo. Sim. Né? Não vou lidar com isso agora. E às vezes porque a gente nem tem estrutura, né? Imagina passar por um trauma com 7 anos de idade, por exemplo. Né? A gente nem tem estrutura ainda formada para lidar com determinadas situações. Né? Então, às vezes, a gente não tem esse acolhimento do outro ali, de um pai, de uma mãe, ou seja, qualquer outra figura, o quanto isso vai reverberar na nossa vida, o quanto isso vai gerar graves consequências. O quanto você vai transferir essa falta de cuidado para as outras relações e cobrar isso de outras pessoas sem nem perceber de onde isso está vindo. Totalmente, isso é muito comum. Muito. Né? Muito comum. Por isso que é importante a gente se implicar nesse lugar, né? De conhecer a nossa história, conhecer o que está ali no nosso inconsciente. Isso é muito importante. Né? E muita gente fica com medo de ir para terapia, de ir para uma análise, justamente por eu não vou dar conta de lidar com o que está no meu inconsciente, ou até com o que está na consciência, mas que a pessoa quer jogar lá para um cantinho, né? Mas a terapia vai acontecer no ritmo do paciente, né? Conforme o paciente vai trazendo as questões. Se o paciente não está pronto para lidar com determinada questão, o terapeuta não vai obrigar a falar daquilo porque o paciente não está pronto. Né? Então, primeiro a gente vai cuidar desse ambiente, desse fortalecimento emocional, dessa resiliência, para aí então entrar em questões mais delicadas, né, que são muito importantes, mas que é todo um processo, né, para lidar, para chegar lá. Sim. E tem todo o manejo, né, a transferência, acho que vai se criando, estabelecendo vínculos ali né, com o profissional. Sim. Que vai te deixar o mais confortável possível para lidar, tratar sobre determinadas situações. Sentir a confiança, né? Exatamente. É muito importante isso. Inclusive, eu ouço de algumas pessoas: eu comecei a fazer terapia, mas não gostei. Não gostei da psicóloga, não gostei do psicólogo e parei. É importante que você insista, porque tem que ter essa identificação, né? Que é o que a Carol tá falando. Sim. Você se identificar com aquele profissional que tá te atendendo, que vai lidar com você, em quem você vai confiar coisas que às vezes você nunca contou para mais ninguém na sua vida. Então insista até encontrar a psicóloga, o psicólogo que você se identifica. Sim, com certeza. Pode acontecer dessa identificação realmente não existir, mas assim, não de forma precoce, né? Então você se permite ir fazer uma sessão, não gostei. Pode ser uma resistência. Pode ser uma resistência, exatamente. Às vezes é o que você tá falando ali, alguma coisa que você não se sente preparado ainda pra... E é um ambiente desconhecido também, né? Principalmente quem nunca fez. Sim. Então isso gera fuga mesmo, não? Que
que eu vou fazer lá? Tá desconfortável. Né? Exatamente. Assim como os médicos, né, tradicionais, tem muitas pessoas que até brincam, né? Ir no médico pra quê? Pra arranjar doença, né? Porque você começa a fazer exames e você nem você sabia que tinham coisas ali que estavam te prejudicando, né? Então é importante fazer essa movimentação, entender ali aos pouquinhos mesmo, não fugir, né? É importante ver o que está acontecendo para isso melhorar. Se permita, então, alívio ali. Esperamos que esse episódio tenha ajudado você a refletir e que te ajude a alcançar a sua meta de saúde mental esse ano, que é uma ótima meta. Contamos com vocês no próximo episódio. Bora refletir! Tchau, tchau!